Antes de você se assentar, eu quero que você libere uma palavra de bênção, um elogio, uma palavra de vitória e dê um abraço em quem está do seu lado. Amém? Diga: eu te abençoo em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado e fala assim, dá um elogio para essa pessoa que está do seu lado. Fala assim: como você está bem hoje, viu? Olha que pessoa bacana, bonita aí do seu lado. Amém? É uma bênção estarmos na presença de Deus. É muito bom ouvirmos Deus. É muito bom ver Deus falar aos nossos corações. Eu quero, antes de mais nada, quero que você pegue a sua Bíblia. Nós vamos ver. Fala para quem está do seu lado assim: Deus tem algo para você essa noite. Fala assim: Deus tem algo muito especial para você. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Você que está aí na tua casa, assistindo através do canal 38, que Deus te abençoe de forma poderosa. Que Deus te alcance aí onde você está. Feche seus olhos. Momento de nós ouvirmos a palavra de Deus. Momento onde nós iremos ouvir o que Deus tem para falar aos nossos corações. Senhor, fala conosco, Pai. Fala com cada um que está aqui nessa igreja, neste salão. Também aquele que está em casa. Fale com cada um, Senhor Jesus, que as suas poderosas bênçãos alcance-nos. Que essa palavra, Pai, venha de encontro às nossas necessidades. Fale de forma poderosa com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pegue sua Bíblia, querido. Abra sua Bíblia, por favor. Livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 40. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. Nós aprendemos algo que é tão gostoso. Todas as semanas a gente se reúne em células espalhadas por toda a cidade de Apucarana. Temos visto a mão de Deus, o cuidado de Deus, células multiplicando. Ontem nós começamos uma nova rede, e eu sei que é só o começo do que Deus vai fazer na vida de cada um. Olha para quem está do seu lado e fala assim: é só o começo. E a célula é aquele momento de Deus que tem lá na tua casa, que você vai na casa do teu amigo, aquele momento onde nós nos reunimos para ouvir o que Deus tem para nós, um momento muito gostoso de comunhão, de momento onde nós realmente temos um impacto da presença de Deus. Se você ainda que está na sua casa nunca foi numa célula, eu te convido, venha numa das células da comunidade evangélica de Apucarana. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E quando nós achamos o texto da Bíblia, Isaías 40, 27, nós dizemos: célula! Não, mais forte. Isaías capítulo 40, verso 27. Quem achou, diga: célula! Amém. Acompanhe comigo. Isaías capítulo 40, verso 27. Nós vamos falar sobre um Deus que transforma esperança em realidade. Fala para quem está do seu lado: Deus transforma esperança em realidade. Amém? Isaías capítulo 40, a partir do verso 27, diz assim: Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, não se fatiga,
não há esquadrinhação em seu entendimento. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Feche seus olhos, fale assim: Deus, fale ao meu coração, em nome de Jesus. Amém. Nós temos vivido dias, eu estava reparando, quando você vai na rodoviária, ou quando você vai no aeroporto, você vê duas cenas muito comuns. A primeira cena é a cena do embarque, a outra cena é a cena do desembarque. E é tão interessante que quando alguém está chegando, desembarcando, a família fica tão feliz para receber aquela pessoa que está chegando, né? Se você for no aeroporto ou uma rodoviária, você fique reparando isso. Há uma alegria tão grande na família que está esperando alguém desembarcar. Mas também há uma tristeza, há lágrimas às vezes nos olhos da família que está vendo alguém que ama embarcando e indo embora. Eu, durante algum tempo da minha vida, durante cerca de 5 anos, eu morei na Bahia. Eu vivi isso constantemente. Quando eu vinha para o Paraná, quando eu vinha para cá, toda vez que eu embarcava, quando eu desembarcava, estava chegando, era uma alegria. A hora que eu estava chegando, eu já procurava o carro. Cadê minha família? A hora que eu descia, eu já estava esperando. Cadê os meus amigos? Aquela alegria. Mas na hora de embarcar para ir embora, era um choro, era um nó na garganta. Pergunta para quem está do seu lado: você já sentiu isso? Né? A vida ela a vida é desse jeito. A vida ela é feita de embarques e desembarques. A vida é feita de momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos onde seu coração está fervoroso, onde você está cheio de confiança, e momentos onde você não tem confiança nenhuma. Parece que está tudo desabando do teu lado. E nesse momento, nós cometemos um grande erro. Fala para quem está do seu lado. Nessas horas, nós cometemos um grande erro. A gente começa: será que Deus existe? Nos momentos de tristeza, nos momentos de angústia, no momento que tudo está dando errado, no momento onde tua casa está caindo, onde tua família está sendo destruída, teu casamento não vai bem, seus filhos estão se perdendo, você está sofrendo uma pressão terrível financeira, a doença bateu tua porta, você se pergunta: Deus existe? Será que Ele existe? E se Ele existe, Ele não se interessa por minha causa. E aí a gente resolve querer chutar o balde. Fala para quem está do seu lado: você já quis chutar o balde alguma vez? Quantas vezes a gente já quis chutar o balde, achando que Deus não se interessava por nós, Deus não se interessa por nós. Mas quando a gente lê esse texto, algo mexe no meu coração. O último versículo desse texto fala o seguinte: que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão, depois correrão e depois caminharão. Assim, parece que está errado isso, né? Se fosse eu escrevendo, eu acho que eu colocaria assim: caminhando, correndo, depois voando, terminando no ápice. Mas Isaías coloca diferente. Ele coloca que uns voarão, outros correrão e outros apenas caminharão. E olhando nessa ótica, olhando nessa forma, eu entendo que poucos têm experimentado voar. Você vê quantos jogadores de futebol tem no mundo? No Brasil,
Quantos são Neymar? Você entra nesse interiorzão aí, nesses clubes, né? Todo mundo sonhando em ser um Neymar, ser um Messi, Cristiano Ronaldo. Mas na realidade, é um ou outro que chega. Eu conheço um Neymar só. Nem todo mundo está voando. Não estão voando, as coisas estão bem. Está tudo uma benção. Mas hoje outros não têm experimentado isso. Outros têm experimentado a caminhada dia a dia. Fala para quem está do seu lado. Fala assim, como que está a tua caminhada no dia a dia? Fala assim, você sabia que Deus age no dia a dia da tua caminhada? Creio que você que está aí na tua casa, você também está ouvindo essa palavra e eu estou pregando para você. Estou falando direto do coração de Deus para você. É no teu dia a dia. Às vezes você não está voando. Às vezes você não está correndo, as coisas não estão acontecendo. Mas é no teu passo a passo, passinho a passinho, que Deus age também. Fala para quem está do seu lado, Deus vai agir no dia a dia. A Bíblia conta uma história no livro de Ruth, nós não vamos ler agora, para não tomar muito tempo. Livro de Ruth, no capítulo 1, a partir do verso 1, história de uma família que entra num cenário muito interessante, um cenário de fome. Começa o texto dizendo assim, que havia fome na terra. Isso me dá a entender que sempre houve problema, sempre houve momentos difíceis. Às vezes você está achando que essa fase difícil que você está vivendo é só com você. Esse problema tão difícil que surgiu na tua vida é só com você. Problemas sempre existiram, momentos difíceis sempre existiram e todo mundo tem. Essa pessoa que está do seu lado, tão bonita, olha que pessoa bonita do seu lado, mas tem problema também. Olha para quem está do seu lado e fala assim, quem te vê não imagina que você tem tanto problema. Quem te vê acha que você não tem problema nenhum, mas só você sabe os problemas que você tem. Só você está no teu couro, meu irmão. Só você sabe a tua luta, só você sabe o que você vai enfrentar amanhã, só você sabe o que você está necessitando. Você às vezes está ali preocupado, esse momento difícil. Eu quero te dizer uma coisa, é nesse período difícil, esse período difícil é uma peneira, e os derrotados caem nela. Porém, é nos momentos difíceis que os vencedores conhecem a Deus. Se você está passando um momento difícil, duas coisas podem acontecer na sua vida. Ou você cair na peneira, ou você conhecer mais a Deus. Ou você conhecer um Deus de milagre. Deus tem milagre para a tua vida, Deus tem milagre para a tua casa, para a tua família. Porque Deus é um Deus de milagre, é um Deus que faz essas coisas acontecerem. E esse homem lá, essa família que está escrito no livro de Ruth, eles veem aquela cena de fome, começa o desespero, um cenário horrível. E na busca de mudança, eles fazem uma escolha. Vamos mudar daqui. Querido, muitas vezes a sua escolha tem causado um cenário ruim para você. Muitas vezes é a sua escolha, as suas escolhas têm te levado a viver um cenário ruim lá na tua casa, na tua família, lá no teu emprego, as suas escolhas. E aquela família resolve, está num momento de muita fome, vamos sair daqui, vamos mudar para outro lugar. E eles não tiveram uma escolha acertada. Fala para quem está do seu lado, nem sempre a gente escolhe certo. Assim, tem hora que tudo dá errado. E a escolha dessa família deu errado. Primeira coisa que a gente vê naquele cenário de fome, depois deles tentarem tomar uma decisão para sair dali, o pai da família morre. E então agora aquela mulher, Noemi, fica viúva e com 2 filhos. E a gente vai olhando e a gente não vai vendo o período que isso dura. Os filhos crescem, se casam naquele lugar e a fome continua. Passa mais um pouquinho do tempo, morrem os outros 2 filhos.
E a Bíblia, quando a gente começa a ver isso, vê que aquele tempo já se passaram 10 anos. A fome estava durando 10 anos. Pergunta para quem está do seu lado: quanto tempo está durando a crise na tua vida? Fala assim: quanto tempo está durando esse tempo difícil na tua vida? E as coisas só foram piorando. E aquela mulher já não sabia mais o que fazer, então ela resolve voltar para a casa dela. Resolve voltar para a terra dela. Eu vou encurtar essa história só para que você entenda que a hora que ela chega com sua nora naquele lugar, vivendo do favor dos outros. Às vezes você está aqui, ou você está em casa, e você está vivendo do favor dos outros. Às vezes você está no teu trabalho, numa lanchonete, ou na tua casa, onde você estiver, e você está vivendo do favor dos outros. Você está vivendo da misericórdia, quando alguém te estende a mão para te ajudar. Você já não aguenta mais essa situação que vai se prorrogando dia após dia. Às vezes você está aqui dentro desse salão, e você não aguenta mais essa situação. Fala para quem está do seu lado assim: ó, se as coisas estão piorando, fala assim: permanece firme. Deus vai fazer alguma coisa. John Piper escreveu um livro, e nesse livro ele fala assim que sempre atrás de uma cena carrancuda existe um sorriso de Deus. Diante dessa cena de 10 anos de fome, 3 velórios, morreu o pai, depois os 2 filhos, 10 anos de necessidade, ela volta para a terra dela, e a hora que ela chega na terra dela, ela começa a viver de favor dos outros, praticamente mendiga. Então o dono do campo, por um milagre, um favor de Deus, se encanta por Ruth, toma ela como mulher, casa-se com ela. Naquele casamento gera um filho. Esse filho se chama Obed. Ele é dado a Noemi. Noemi criou agora um neto como se fosse filho. Ele foi pai de Jessé e avô do grande rei Davi. Sempre atrás de uma cena difícil há um sorriso de Deus. Sabe por quê? Porque lá em cima tem uma sala de controle, e Deus está no controle de tudo. Fala para quem está do seu lado assim: Deus está no controle de tudo. Fala assim: depois de uma noite sempre vem o amanhecer. Fala assim: depois de um tempo de tristeza sempre vem a alegria. Fala: Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida. Aplausos, Senhor. Deus está no controle. Essa história que começou com um funeral, agora termina com o nascimento de um rei. A descendência de um rei nasce. E a última palavra do texto é Davi. Então surge o rei. Mas a história começou com 3 funerais. Eu não sei como está sendo a sua história, mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Deus sempre tem um propósito amoroso, mas nós temos que escolher confiar nele. Olha para quem está do seu lado e fala assim: confie em Deus. Fala assim: confia que o amanhecer vai vir. Talvez você esteja vivendo um momento que você não tem mais o que fazer. Você não sabe mais o que vai ser da tua casa, da tua vida, do teu casamento, dos seus filhos, do seu ministério. Você está angustiado. Às vezes a gente não tem dimensão de quem está nos ouvindo. Tem muita gente apucarana nos vendo agora através do canal 38, mas gente também no Vale do Ivaí inteiro e no mundo inteiro através do site do canal 38. Nós temos irmãos aqui da igreja que estão lá no Goiás, lá no norte do Goiás, lá, viajando, estão conectados. Mandou ali para mim um WhatsApp: pastor, estou conseguindo conectar, estou assistindo. Querido,
Eu não sei qual é a fase que você está vivendo na tua vida, mas não tome uma atitude louca de se rebelar contra Deus, achar que queira confiar em Deus. Olha para quem está do seu lado e diga assim, ó, você precisa confiar em Deus. Não tome uma atitude louca. Fala assim, Deus dá esperança. Ao lado de Deus sempre tem esperança. E Ele é o Deus que faz a esperança se tornar realidade. Ele é o Deus que faz a esperança se tornar realidade. Ele transforma a esperança em realidade. Eu quero te ensinar alguns princípios bem rápido, para que eu aprendo com tudo isso. Primeiro, eu aprendo que quando eu olho para essa história de Ruth, de Noemi, essa cena que começou com fome